Eu recebo agora aqui no jornal desta terça-feira a repórter Caterina Achuti. Tudo bem? Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Olá, Guga. Olá, Amanda. Tudo bem com vocês? Tudo bem. O que temos de informação nesta terça-feira? Bom, Guga, eu vou falar sobre os feriados, então, municipais que foram, então, antecipados aí como uma medida de segurança nesse momento, então, no combate à pandemia do novo coronavírus, né? O poder público, o governador, o prefeito, enfim, as autoridades observaram nesse tempo, então, de isolamento, que durante o final de semana e durante o feriado, a adesão aí por parte da população, né, em relação ao isolamento social é muito maior, né? Então, a partir dessa observação, o que eles discutiram entre eles? Eles decidiram, então, antecipar alguns feriados, tá? Então, ontem, segunda-feira, foi aprovado, então, numa sessão extraordinária na Câmara Municipal de São Paulo, um projeto de lei, então, que permite a antecipação desses feriados municipais aqui na cidade de São Paulo, tá? Foi por meio, então, de um decreto do Poder Executivo aí durante a pandemia pelo novo coronavírus. Foi um projeto, então, aprovado aí por 37 votos a favor, 14 contra e uma abstenção, ou seja, a maioria dos parlamentares decidiram, então, aprovar esse projeto de lei. Então, como que fica a situação? O que o prefeito disse, né? O feriado de Corpus Christi, que é um feriado municipal, que seria no dia 11 de junho, então ele passa a ser antecipado, e então ele acontece amanhã, quarta-feira, tá? Dia 20. O feriado de Consciência Negra, que seria então só no dia 20 de novembro, ele foi antecipado para quinta-feira agora. Ou seja, temos então amanhã um feriado, né, de quarta-feira, quinta também feriado, na sexta a gente tem então esse ponto facultativo na cidade, e aí já emenda com o final de semana, sábado e domingo, ou seja, um feriado aí prolongado, visando então essa adesão do isolamento social por parte da população aqui do município de São Paulo. E aí, o que o governador João Dória disse? Que ele anunciou ontem, inclusive na segunda-feira, no dia 18, que também já encaminhou para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo um projeto de lei, então, para antecipar o feriado estadual de 9 de julho, né, que é o dia aí da Revolução Constitucionalista, um feriado aqui importante no Estado de São Paulo. Costuma acontecer uma série aí de comemorações aí, próximo, inclusive, da Assembleia Legislativa. Então, a ideia é antecipar. Esse projeto ele vai ser analisado hoje na sessão, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, porém, o presidente da Assembleia, o Cauê Macris, né, do PSDB, ele disse, então, que esse projeto provavelmente vai ser votado na quinta-feira, no dia 21 desta semana. Então, através da sessão virtual, né, que é o meio, então, que os deputados têm se reunido nesse tempo aí de isolamento social. Então, se for aprovado, segunda-feira da semana que vem, também vai ser feriado. Então, a gente vai ter um feriado que começa agora, quarta-feira, e vai até segunda-feira. Então, serão 6 dias aí de feriado prolongado. A ideia é que seja, então, esse período aí, justamente para que a população tenha uma maior adesão ao isolamento social, que é uma medida extremamente importante nesse momento, até porque, no paralelo, se estuda o lockdown, muito tem se falado sobre isso nesse momento, né? Que seria, então, um decreto aí, provavelmente, possivelmente, né, por parte, então, do governo do estado, desse lockdown. Mas, se através dessas medidas, dessa antecipação do feriado, se, então, a população aderir nesse momento, talvez esse lockdown não precise acontecer. Então, tudo isso está sendo estudado e observado aí a partir da resposta da população. Por isso que é tão importante, né, Guga e Amanda, que a gente reforce que a população realmente respeite essa medida nesse momento por parte das autoridades, para que a gente possa até evitar medidas mais drásticas. Eu acredito que todo mundo quer voltar, né, à sua vida normal, todo mundo precisa trabalhar, isso é natural nesse momento, porém, nós precisamos, então, respeitar essas medidas. Chegamos, então, ao ponto de antecipar feriados, quer dizer, essa mudança aí no calendário municipal e possivelmente estadual também, quer dizer, medidas importantes nesse momento, e fica então esse recado aí para que as pessoas respeitem
essa medida. Inclusive, aproveitem, então, aí o feriado, final de semana, para descansar, enfim, para fazer, então, seus afazeres aí de maneira virtual, né, Guga e Amanda? É importante, então, que as pessoas façam essas adaptações nesse momento aí, justamente para respeitar essas medidas. Sem dúvida nenhuma, né, Kate? Não precisa parar, né? Quem está em casa, produzindo em casa, deve continuar produzindo, né? É importante, né? Agora o importante é ficar em casa aí para evitar, né, a contaminação e evitar aí a expansão dessa contaminação. E como o secretário de Saúde citou na coletiva, não é um feriado de lazer, né? Exato, isso é importante deixar bem claro, né? Exatamente. E o próprio governador do estado de São Paulo também ele fez uma recomendação para as prefeituras dos demais municípios aqui do estado de São Paulo, para que eles também aprovem nas casas legislativas aí esse projeto de lei de antecipação dos feriados municipais. Então, é uma medida que tem sido estimulada não só aqui no município de São Paulo, mas em todos os municípios aqui do estado de São Paulo, como uma medida muito importante, então, aí, já que a população adere muito mais, então, ao isolamento social aos finais de semana e feriado, né? Como no último domingo, por exemplo, tivemos aí uma porcentagem de adesão de 56%. Isso é uma porcentagem bastante significativa e que deixa, então, aí as autoridades bastante satisfeitas, né? A gente precisa cada vez mais, então, romper essas barreiras aí e aderir cada vez mais ao isolamento social. Tá certo, Kate. Muito obrigado pela sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Você volta aí durante a semana com mais informações. Muito obrigada, gente. Uma boa tarde para vocês. Essa foi a repórter Catarina Achuti trazendo aí mais informações dentro desse giro de repórteres aqui na Rede Alesp, né, Amanda?